Machado é uma quixeramobinense da terra. Sua vida está cheia de histórias encantadoras. Vindo de uma família pobre do interior de Quixeramobim, Aldenora trabalhou como agricultora até os 14 anos, quando foi estudar na sede do município. E foi aí que a sua história começou a mudar. E o programa de hoje, nós vamos nos emocionar ao conhecer a vida dessa mulher, que tanto fez e faz por Quixeramobim e pelo Ceará. Como eu falei no início, a gente está recebendo uma convidada muito incrível hoje. Eu já estou aqui com ela, que é a Aldenora Machado. Um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Realmente. E a gente vai conhecer um pouco e conhecer mais a fundo quem é a Aldenora Machado, conhecer a história dela desde a infância até os dias de hoje. Para iniciar, eu queria conhecer e queria que o público também conhecesse como é que foi a sua infância, antes de você se tornar quem você é hoje, né? Como é que foi você na sua infância, lá no interior, com seus pais? Você é de qual interior aqui de Quixeramobim? Bom, eu sou da Fazenda São Bento, próximo a Manituba, do distrito de Manituba. E eu nasci nessa fazenda lá, sou de uma família de 8 irmãos e fui criada com muito bons ensinamentos, embora filha de pais semi-analfabetos, mas com uma grandeza muito grande, uma sapiência muito grande na arte de educar. E eu sempre digo que a educação do lar é aquela que realmente constrói a nossa vida. E meus pais me criaram todos os meus irmãos com muita sabedoria, dando limites, dando respeito, fazendo com que a gente respeitasse para que fossem respeitados, né? Então, eu só tenho orgulho dessa fase da minha vida em que eu vivi lá na zona rural, nasci e vivi até os 14, 15 anos, próximo aos 15 anos, que foi quando eu vim para a cidade. Nessa fase lá na zona rural, embora criada com muita simplicidade, com muita dificuldade, porque naquela época a gente sabe que não existiam as políticas públicas que existem hoje, que as pessoas recebem muitos benefícios. Naquela época, já vai fazer 70 anos no próximo ano que eu nasci, né? Então, as famílias de agricultores viviam praticamente do que a chuva produzia, que com a chuva produzia, porque quando existia um ano de seca, como aconteceu a seca de 58, ela é um verdadeiro sofrimento daquela família que só dependia da chuva, só dependia do inverno. E meu pai dependia do inverno, porque vivia da agricultura e eu, com muito orgulho, posso te dizer que também fui agricultora, trabalhei na agricultura até os 12, 13 anos. A minha família toda, os que tinham idades assim, acima de 8 anos, já estavam na roça. E eu posso te dizer que era um período de muita felicidade, quando a chuva caía, que a gente se juntava para ir plantar feijão, plantar arroz. E quando meu pai dizia, vamos todos para a roça, minha mãe fazia umas sacolinhas, umas bolsinhas, botava todo mundo a bolsinha de lado, com feijão, com arroz, carocinho para plantar. Isso era uma felicidade muito grande, que a gente fazia aquilo na família, né? Os irmãos, o pai, a mãe, todo mundo junto. Muito unida, né? Muito unida e muito assim, ordenada, organizada, sabe? Então isso aí para mim é uma coisa que foi marcante na minha vida, que me fez a valorizar a vida, dar valor às coisas da vida, né? Porque muitas vezes você hoje tem tudo e não valoriza nada, né? Então a minha base de vida foi baseada exatamente nas dificuldades, nas lutas e nas conquistas, né? Que a gente conquistava a partir dos nossos esforços. Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha o mesmo corpo e a mesma altura, tudo de quando eu cheguei aos 18.
Então, eu tinha muita sensibilidade, porque eu era alta, e as pessoas me achavam bonitas e diziam muito lá para meus pais, essa menina tem que ir para a cidade estudar, porque essa menina é muito bonita, não sei o quê. E a minha mãe, ela tinha muito assim, vontade de educar a gente na escola, certo? Apesar da educação familiar fosse muito rígida e muito positiva, a minha mãe tinha muita vontade, desejava demais que a gente fosse para a escola, na cidade, que a gente pudesse ter uma história de estudo bem mais avançada do que o que a gente tinha lá na zona rural. E então, baseado nesses incentivos das pessoas que orientavam meus pais, que me levassem para a cidade, minha mãe dizia assim, mas fica muito difícil para mim, porque eu mando uma para a cidade e os outros vão ficar aqui, né? Aí minha mãe dizia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí até que enfim ela decidiu que eu viria para a cidade, né? Fui morar na casa de uma tia e fui fazer, nessa época eu já fazia, eu cheguei fazendo 14 anos, eu fazia a 4ª série. Quando eu comecei a desfilar nesse período, logo que eu cheguei aqui, teve um concurso de glamour-girl. Era um evento promovido pelas mulheres, as esposas de gerente de banco. A dona Marinha, da ADP Boutique, era uma que enfrentava essas ações de fazer trabalhos voluntários, certo? De fazer campanhas. E as esposas de outros gerentes do Banco Nordeste, gerente do Banco do Brasil, todas se envolviam em ações sociais, já que, como eu falei, não existiam políticas públicas que hoje nós temos, né? Todo o recurso era aquele recurso da prefeitura, já bem limitado, e toda ação que se fazia com relação à assistência social era feita com voluntários. Então, eu participei desse desfile da escolha da Glamour Girl, que era em benefício do Hospital Infantil. E eu concorri com muitos meninos aqui da sociedade e eu fui eleita. Né? Inclusive, houve assim, uma rejeição, não tinha uma aceitação, porque eu vim lá da zona rural. Como dizia, aquela matutinha da zona rural, concorrendo, ganhando das meninas da cidade, né? Não era bem visto, né? Mas eu sou muito assim, de selecionar tudo que eu quero, sabe? De eu focar naquilo que eu quero e selecionar as coisas boas para ficar na minha mente. Se aquilo não é bom para mim, eu deleto. Eu tenho esse poder de deletar. Nada que é negativo, eu guardo. Nada que me fez mal, eu guardo e guardo rancor, nada. Porque tudo que é de mal, se a gente quer progredir, a gente tem fé em Deus e quer alcançar alguma coisa na sua vida, você tem que ir perdoando e entregando o que foi de injusto para Deus, que Ele dá o retorno bem certinho, né? E depois disso aí, eu fui, no ano seguinte, teve um desfile de Miss Quixeramobim. Novamente, eu ganhei esse desfile, Miss Quixeramobim. E naquela época já era muito concorrido esses concursos? Era de beleza, muito, né? Era muito naquela época, como né? era coisa assim, as atividades sociais da cidade eram mínimas, muito poucas. Então, um evento desta natureza lotava todos os espaços. Se o desfile fosse no colégio, lotava. Se fosse no Quixeramobim Clube, lotava. Era sempre um evento, desfile principalmente, porque todas as mães aqui gostariam que seus filhos se apresentassem, né? Então, o que é que aconteceu? Eu ganhei para Miss Quixeramobim. Já nesse concurso já ganhei muitos prêmios, né? Que já era um até porque eu acho que as pessoas viram assim, essa menina é tão humilde, não sei o quê, vamos dar para ajudar, né? E me davam, né? Foi Miss Quixeramobim, depois foi para o concurso Miss Regional. Porque o coordenador do concurso de Miss Ceará resolveu pela primeira vez colocar uma representante do interior, porque quem concorria o desfile eram as meninas da elite de Fortaleza. Então ele resolveu, esse senhor era um jornalista, Estênio Azevedo, que já faleceu, e ele resolveu buscar no interior alguém que pudesse representar a região, uma região. Então eu participei de um desfile regional que foi lá em Senador Pompeu. Acontece que, no momento lá, a Miss, se não me engano, foi a Miss Senador Pompeu mesmo, a concorrente que ganhou o primeiro lugar. Ela foi coroada lá, recebeu a faixa como a Miss Sertão Central. Acontece que o jornalista que coordenava o concurso na época, ele não ficou satisfeito com o jurado que escolheu essa menina, sabe? Só que quando foi no outro dia que ele anunciou que ia dizer, né, o resultado, aqui não tinha televisão, aqui só tinha uma televisão, sendo pública, que era ali na estação. Tinha, parece, ainda umas 3 casas na cidade que tinham uma televisão, mas fechada. E algumas pessoas se dirigiram para lá para assistir esse resultado. Me lembro bem que o professor Zé Arthur Costa,
a Heloísa, pessoal, a Ana Costa, pessoal, e muitos professores e alunos do colégio, meus colegas, foram tudo para lá. E eu não me liguei, nem fui olhar e nem me lembrava. Estava tão desligada que nem me toquei. E quando foi mais ou menos umas 6 horas, faltou energia na cidade. Aí ficou tudo escuro. Pouco tempo voltou. Aí com pouco tempo que voltou, eu escutei aquela zoada na casa, né? Aquela batedeira, aquela zoada do povo gritando na rua e correndo e gritando. Chegaram tudo de uma vez, eu falei, meu Deus, Aldenora, foi você. O quê, menina? Você que é a candidata, que é a escolhida. Eu digo, não, a moça não foi coroada, né? Não, mas você que foi... O Estênio explicou que houve um erro de pontuação, não sei o quê, de contagem de pontos, e que foi você em primeiro lugar.